Vou contar mais uma linda história a partir de agora. Só que eu quero fazer antes um pedido para você. Se inscreva no canal. É um gesto tão simples para você e tão significativo para o canal. Entra no canal, se inscreva, curta, põe o teu joinha, acione o sininho. Para nós isso é muito importante. O canal ganha força e muito mais histórias a serem contadas. Por favor, se inscreva no canal. Agora, prepara o coração, porque a história de hoje é linda. Rádio Emoção. Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, eu digo que a minha história é bastante complexa. Daí eu pedi o máximo de atenção para a pessoa que está ouvindo, por gentileza. Preste atenção. Você vai gostar muito da minha história, mas é preciso que você preste o máximo de atenção. Em 1990, eu contava 17 anos de idade. Eu cheguei do colégio no meu horário costumeiro. Eu chegava 1h da tarde, 1h10, no máximo 1h15. Para ser mais preciso, aquele dia era 3 de maio de 1990, uma quinta-feira. Mas naquele dia, eu encontrei a minha casa num cenário bem diferente do costumeiro. Primeiro que nem as camas estavam arrumadas. A minha mãe, a dona Esther, nunca tinha feito daquela forma, daquele jeito não. A primeira tarefa do dia sempre foi para minha mãe arrumar as camas. Naquele dia ela não o fez. Isso já me causou estranheza. Fui entrando. E quando eu cheguei na cozinha, encontrei tudo desarrumado assim. Normalmente a mesa já ficaria posta para o almoço. Era uma outra coisa que antes jamais tinha acontecido. E a mesa não estava pronta. A minha mãe sempre me esperava. Sabe o almoço que tem em cima do fogão? Quando eu chego é só aquele transporte. Eu até ajudava com as panelas. A minha mãe sempre me esperava assim. Quando dava, até meu pai também vinha e participava conosco do almoço, mas nem sempre. Eu e minha mãe sempre. Aí sim, almoçávamos juntas. Nesse dia, a mesa não estava posta. E quer saber, nem havia um cheirinho gostoso de comida no ar, daquele tempero da mamãe, aquele cheirinho de alho, nada disso. Que coisa estranha. E mais estranha ainda foi quando eu vi a minha mãe sentada à mesa da cozinha com os olhos inchados de tanto chorar. A minha mãe sempre me esperava muito bem, sorridente, feliz, pronta para me perguntar como havia sido o meu dia no colégio. Aliás, o colégio que eu estava prestes a terminar. Porém, nesse dia, mamãe era derrota em pessoa. Sem compreender o que acontecia, eu perguntei: ô mãe, que foi? O que está acontecendo, mãe? Ô filha, ai filha, eu tô tão perdida, eu não sei se eu espero teu pai para te contar ou não, filha. Contar o quê, mãe? Filha, a história é longa e complicada. Eu acho melhor você esperar o seu pai para que ele me ajude a te contar. Eu vou preparar alguma coisa para você comer. Eu vou no improviso, vou fazer um lanche. Pode ser um lanche hoje? Mãe, peraí. Eu não quero comer agora. A senhora me assustou. Antes eu quero saber o que está acontecendo e por que a senhora tá desse jeito. Filha, eu acho mesmo melhor que seja agora. Senta aqui, vem cá. Senta aqui. Sentei à mesa como pedir a minha mãe. Me sentei a seu lado. Ela segurou a minha mão. Depois passou a sua mão sobre o meu cabelo e começou a falar. Amanda, minha filha. Amanda, eu venho ensaiando há anos para te contar tudo isso, mas eu nunca me sentia preparada.
Mas os últimos acontecimentos me obrigaram a te contar agora toda a verdade sobre o seu nascimento, filha. Meu nascimento, mãe? Meu nascimento? Mas o que tem de errado com meu nascimento? Não há nada de errado. Eu vou te explicar tudo e você vai entender. E depois tirar as suas próprias conclusões. Tá. Mas o que foi? Então conta. Filha, eu vou contar nos detalhes para você. Até mais ou menos o ano passado, havia no mundo uma coisa chamada Guerra Fria. Explicando melhor, os Estados Unidos e a Rússia, cada qual do seu lado, promovia notícias dando conta do seu aparato bélico. Notícias às vezes verdadeiras, mas em sua grande maioria falsa. É o que o pessoal comenta hoje, né? Aqui um parênteses meus. Não, um parênteses aqui é meu. O pessoal chama de fake news. Era como se um país quisesse falar para o outro: não me ataque, porque eu tenho armas potentes que podem acabar com o seu continente. Mãe, mas que papo estranho é esse, mãe? Parece que eu estou na aula de história. A senhora está querendo me falar de guerra? O que isso tem a ver com meu nascimento, mãe? Tudo, filha. Tudo, Amanda. Tudo a ver, Amanda, minha filha. Mas, por favor, não me interrompa, porque fica difícil para eu contar. Primeiro me escuta, filha, por favor. Tá bem, mãe. Então pode seguir. Então, como eu te falava, Amanda, havia Guerra Fria. Era uma guerra de propaganda, de notícias plantadas. E para tudo isso, para que tudo pudesse acontecer, havia necessidade de espiões dos dois lados. Os Estados Unidos tinham os espiões pela CIA, a Rússia, espiões pela KGB. Estes espiões alimentavam a Guerra Fria. Mãe, mas que coisa complicada. Então, por favor, preste atenção, Amanda, por favor. Tudo o que eu estou falando vai fazer sentido e se faz necessário para que você entenda a sua própria história. Como eu estava falando, Amanda, os espiões, eles eram necessários e eles se espalhavam pelo mundo afora. Aqui em São Paulo, um dia eu vi um anúncio no jornal. Um casal precisando de uma empregada doméstica, mas que pagava um excelente salário. Eu fui atrás, até desconfiando que aquilo fosse mentira, que aquele anúncio não podia ser verdadeiro, porque o salário era muito bom. E não era mentira. O casal de fato pagava bem. Tanto que eu larguei o meu emprego como auxiliar de escritório e eu fui trabalhar para o tal do casal. Nessa época eu tinha 30 anos. 30 anos de idade. O casal, ele possuía nomes diferentes. A mulher era Ieva e o homem se chamava Nicolai. Esse casal tinha um filho e o menino se chamava Pavel. O casal falava muito bem o português, mas estava na cara, até por um restante de sotaque, que era um povo de fora, estrangeiro. Eles eram russos, na verdade. Mas era uma gente que me tratava muito bem. O casal sempre muito reservado, mas também não me interessava. Eu trabalhava na casa, recebia meu salário sempre em dia. Foi quando a dona Ieva engravidou. O casal comemorou nada, não fez festa, porque normalmente uma mulher quando engravida comemora, sei lá, ainda mais gente do nível deles. Mas não houve comemoração como de costume. Ela só parecia feliz, a dona Ieva, mas não comemorou. Quando dona Ieva entrou no 6º mês de gravidez, seu Nicolai, ele me chamou e ele me surpreendeu com uma atitude dele. Eu que já ganhava bem, ele simplesmente dobrou o meu salário. Levei até um susto. Dobrou o meu salário, que já era tão bom. Ele explicou
que era devido à chegada do novo bebê, que eu teria trabalho dobrado pela frente, então nada mais justo que ele fizesse exatamente aquilo com os meus vencimentos. Eu teria que trabalhar também como babá, segundo ele. Então ele achava justo que fosse assim. Praticamente não, eram 2 salários. Ora, se ele queria me pagar bem, que mal que tem, e por que eu iria recusar? Mas só que, Amanda, eu comecei a entender melhor as coisas quando a dona Ieva voltou da maternidade. Ela foi fazer uns exames e voltou de lá. Aquele dia eu notei uma apreensão. Eles conversaram bastante em particular. E eles que já tinham o hábito da conversa em particular, mas a partir daquele dia a coisa aumentou muito. Até que ela foi para ganhar de fato os nenês. E quando ela retorna com o nenê, já não era no singular, mas no plural, os nenês. Ela não voltou com um bebê só. Ela voltou com duas meninas. Ela havia tido filhas gêmeas. Pensei até comigo, Amanda, por isso que eles dobraram meu salário. Porque eu não terei que cuidar de uma, mas de 2. Achei que fosse só por isso, mas não era. Uma semana depois do parto, o seu Nicolai e a dona Ieva, os 2, me chamaram para uma conversa em particular. E nesse dia, eu levei um susto, Amanda. Um grande susto. Eu pensei, filho, que eu seria morta. Esse dia eu pensei que eles fossem me matar. Porque antes da conversa, eles me mostraram, fizeram questão que eu visse umas 5 armas de fogo, revólveres, escopetas e até mini metralhadoras. Nossa, eu nem sabia que ali havia aqueles armamentos pesadíssimos. Fiquei apavorada. Eu pensei, vão me matar, meu Deus. Eles vão me matar. Bem que eu estava desconfiada desse salário muito grande. Eles vão me matar. Na verdade, Amanda, aquelas armas todas eram para me impressionar, para me assustar, me amedrontar. Depois da exibição das armas, o seu Nicolai começou a falar. Dona Esther, o que eu vou revelar para a senhora agora deverá ser um grande segredo. Se a senhora comentar com alguém o que eu vou falar para a senhora, seremos obrigados a assassinar a senhora. A senhora está ouvindo, dona Esther? A senhora está escutando, dona Esther? Eu estou ouvindo, senhor Nicolai. Eu estou ouvindo, mas pode confiar. Eu não tenho costume de conversar com ninguém sobre a vida de vocês. Pode ficar tranquilo. Dona Esther, eu e a minha mulher, nós somos espiões russos. Espiões russos. Nós somos da KGB. Por falarmos bem o português, estamos infiltrados no Brasil faz 5 anos. E há uma regra estabelecida entre os agentes da KGB. Podemos ter no máximo 2 filhos. Até porque temos o compromisso, a missão de prepará-los para seguir depois a mesma carreira nossa. Como a senhora já sabe, nós temos o Pavel. Agora vieram as meninas gêmeas. Dona Esther, nós não podemos ficar com as 2. Só estão ouvindo? Só está entendendo? Não é que nós não queremos, nós não podemos ficar com as 2.
só podemos ter 2 filhos. E quando soubemos que elas eram gêmeas, eu e minha mulher fizemos um pacto. Que a menina que nascesse primeiro, para que não fosse uma escolha, a menina que nascesse primeiro ficaria conosco. A que viesse depois, a que nascesse em seguida, bem, dela abriríamos mão. Dona Esther, é aí que entra a senhora Dona Esther. Eu e a minha mulher, mais o Pavel e a Jekaterina, nós temos passagens compradas, nós estamos de volta para a Rússia. Não podemos aparecer com a outra menina. A pergunta é direta para a senhora. A senhora não está aqui à toa. A senhora se lembra que quando a senhora se apresentou, fizemos entrevista e pedimos uns dias para lhe dar resposta. Esses dias foi exatamente para que fizéssemos uma pesquisa. Sabemos que a senhora não tem filhos e que tem pouco mais de 30 anos. Por isso, a resposta da senhora agora é fundamental. A senhora fica com a outra menina, Dona Esther? Nesse momento, a minha mãe chorava muito. Eu ainda estava perdida, mas eu já começava a entender o enredo da história. A outra menina, a outra seria eu. Só podia ser eu. Vamos voltar à narrativa de Dona Esther, a minha mãe. Filha, quando Nicolai me fez essa pergunta e explanou tudo o que eu lhe disse, eu olhei para outra menininha que nem nome tinha. A outra menininha era a coisa mais linda do mundo. Cabelinho ralo, cabelinho amarelo, os olhos azuis. Era um anjo. Aquela menininha era um anjo. Eu olhei depois para o seu Nicolai, eu olhei para a menininha e olhei para o seu Nicolai, depois para a dona Ieva. A dona Ieva estava junto. E eu respondi de pronto, filha. Eu respondi de pronto. Fico com a outra menina. Eu fico com a outra menina. Eles me agradeceram. Pediram-me licença. Queriam um momento a sós. Eu fui pra cozinha, abalada. Eu fui tomar um copo d'água. Eu estava necessitando. Imagine você, meu estado. E deduzi, imaginei que eles estivessem despedindo da bebezinha. Depois me chamaram de volta, lá no quarto, e disseram: olha, Dona Esther, a senhora vai prestar muita atenção no que eu vou falar para a senhora agora. Tem gente espionando a casa. A senhora só vai sair daqui às 6 horas da tarde, levando consigo a menina, a criança. Não saia antes das 6. Se a senhora fizer isso antes das 6, eu não me responsabilizo com o que pode acontecer com a senhora e com a criança. Às 6, a senhora ouviu bem? Não saia antes. Agora são 9 da manhã. Apenas às 6 da tarde. Eu, minha mulher e nossos filhos estamos indo agora para o aeroporto. Dentro da gaveta do criado mudo, eu deixei um dinheiro para ajudá-la. Não apanhe agora.
somente na hora que for embora. Não está numa gaveta, mas em duas. Como é uma quantidade grande em dinheiro, leve o dinheiro disfarçado dentro daquela caixa de papelão ali, a embalagem da panela de pressão. Faz de conta que a senhora leva consigo uma panela de pressão. Não volte de ônibus. A senhora vai tomar um táxi. O dinheiro pro táxi eu vou entregar agora para a senhora. Não vai mexer no dinheiro de lá, porque está tudo preso com um elástico. E é dinheiro americano. Cuide bem da menina. Isso eu sei que a senhora vai fazer. Pesquisamos a sua vida, a do seu marido também. Cuide bem da menina. E muito boa sorte, dona Esther. Mas faça exatamente como eu estou dizendo para a senhora. Exatamente do jeito que eu estou falando para a senhora agora. Tá certo? Tá certo, senhor Nicolai. Tá certo. Nossa, que história! Eu tive que puxar o ar na busca de oxigênio. Era uma revelação muito forte. Por tudo era muito forte. Foi quando a minha mãe me olhou e falou: aquela menina, aquele anjinho, aquela menina com a qual eu fiquei, é você, Amanda. É você, minha filha. É você, Amanda. A minha mãe nessa hora veio me dar um abraço, mas eu já não correspondi com a mesma naturalidade. Eu acho até que era normal a minha atitude. Afinal de contas, era tudo tão bombástico. Aquelas revelações eram bombas que explodiam no meu cérebro. Era um trator que passava por cima dos meus sentimentos. E nem tudo havia ainda sido dito. Mas afinal de contas, a pergunta era: por que só agora? Se tudo aconteceu há 17 anos, por que só agora? Por que a minha mãe demorou tanto tempo para fazer essa revelação? E ela escolheu dizer tudo de uma vezada só agora. Depois de um tempo, nós duas chorando, eu chorava, mas a minha mãe, ela chorava ainda muito mais. A minha mãe me contou por quê? Por que ela tinha que contar tudo naquele 3 de maio de 1990, uma quinta-feira? E ela explicou: Amanda, a mãe tá assim, descabelada, não fiz nada em casa. Seu pai também, coitado, tá pensando no que nós vamos fazer. Ele acha ainda que eu nem contei para você. Ele tá vindo para cá. A mãe tá assim porque eu recebi hoje eu recebi um telefonema, filha. Assim que você saiu pro colégio, umas 8h15 da manhã. E era o Nicolai. Nicolai, o seu pai consanguíneo. Ele está no Brasil. Ele está aqui.
Ele tá, Nicolai, com a Ieva, com o Pavel e a Jekaterina. E eles querem muito te ver, Amanda. Eles querem muito te ver. Deixaram comigo um telefone para eu retornar a ligação. Eu falei com o seu pai no trabalho dele. Ele tá vindo mais cedo para cá. E eu não aguentei esperar o teu pai chegar e te contei tudo antes. Você sabe como é. Em comum acordo, seu pai e eu queremos saber se você quer mesmo recebê-los. Quer dizer, do ponto de vista consanguíneo, é tua família, é teu pai, tua mãe e seus irmãos. Você está preparada para recebê-los, filha? Nesse momento, a conversa teve que ser interrompida, porque meu pai, Anselmo, acabava de entrar em casa. Diante de toda a cena, entendeu que eu já sabia de tudo. Sem muito pensar e até sem ter muito o que falar, eu respondi para eles: eu quero sim recebê-los. Eu quero. Lógico que eu quero. Pode marcar para eles virem aqui em casa até hoje, até agora. Hoje não, filha, hoje não. Por favor, entenda, Amanda, hoje nós não estamos preparados. Vou marcar para amanhã de noite, durante o jantar. Tá certo assim, Amanda? Para mim tudo bem. Tá bem. Meus pais agora se desmanchavam em declarações de amor por mim. Eles me amavam. Verdade seja dita que eles sempre foram muito bons para mim. Nunca até aquela data, e eu tinha 17 anos recém-completados, eu tinha desconfiado de nada. A não ser pelo meu cabelo louro, pele clara e os olhos azuis, que eles não tinham. Mas era tanto amor que eu recebia deles, que a ideia de adoção nunca antes havia passado pela minha cabeça. Depois de umas 2 horas após a grande revelação, perguntas fervilhavam na minha cabeça. Uma delas, a minha mãe falou em dinheiro. Dinheiro que ela trouxe dentro de uma caixa de papelão, que era a caixa da panela de pressão. Deduzi, se era dólar, era bastante. Então devia ser muito. Quanto? Outra coisa, minha mãe não tinha outros filhos. Como os russos a escolheram? Espionaram antes? Não, foi ela quem os procurou. Ah, é verdade. Teve uma hora que o russo disse que, depois da entrevista, ficou dias pesquisando a vida dela. Ok. Essa pergunta tinha uma meia resposta. Mas como espionaram se nem sonhavam que teria uma filha gêmeas? Ou já era previsto? Fiz essas perguntas, inclusive para os meus pais. Quanto à minha mãe ter sido escolhida, ela não soube responder com exatidão. Até pensou que pudesse ser uma coincidência. Ou ficou com aquela explicação que depois da entrevista ele teria pesquisado de fato a vida dela. E viu, por exemplo, que ela tinha 30 anos e não tinha filhos. Quando perguntei sobre a quantia em dinheiro, foi meu pai quem respondeu.
Filha, era muito dinheiro. Tanto que deu para comprarmos a casa onde nós moramos hoje, essa aqui. Nossa casa deve valer o que valia, $100 mil. Portanto, era a quantia que havia naquela caixa de papelão da panela de pressão. Não sei porquê, quando meu pai falou do dinheiro, coisa da idade, eu não sei porquê, mas de imediato isso gerou em mim uma desconfiança e que muito me entristeceu e que me fez muito mal. Não é muito mal mesmo. A desconfiança era a seguinte: será que a minha mãe ficou comigo por causa do dinheiro? Será que ela ficou comigo por causa da grana? Nossa, só de pensar nisso eu me senti mal, tanto que eu tive ânsias e tive que correr para o banheiro para vomitar. Atrás de mim vieram correndo meu pai e a minha mãe. Minha mãe retornou a ligação para o Nicolai. Ligou de volta para o Nicolai e marcou para que ele viesse no dia seguinte à noite à nossa casa. No dia seguinte à noite, imaginem vocês, eu iria conhecer de uma vez só meu pai consanguíneo, minha mãe consanguínea, biológicos, como dizem meus irmãos. Pavel, mais velho. E eu ia conhecer Jekaterina, a irmã que era gêmea comigo. Meu Deus, era tudo muito forte por uma menina de 17 anos. Eu havia recém-completado, ainda estudava, ainda estava no colegial. Naquela noite, meus pais não dormiram e nem tampouco eu. No outro dia não tinha condição, não fui ao colégio e nem conseguiria ir. As horas se arrastaram até que o relógio marcou 7 horas da noite. Horas da noite. E foi nessa hora que eu escutei, em frente à minha casa, o barulho do motor do carro estacionando. Quando eu ouvi o barulho do motor do carro estacionando, eu comecei a tremer inteira. Meu Deus, que expectativa! Só podia ser eles. Na hora combinada. Foi quando a campainha tocou. Meu pai foi abrir a porta. E eu pensei, eu vou desmaiar. Eu vou desmaiar. Afinal de contas, quem estava chegando era, biologicamente falando, meus pais, Nicolai e Eva, meus irmãos, Pavel, Jekaterina. A porta meu pai deixou aberta e eu ouvi quando se anunciou: boa noite. Boa noite. A segunda parte dessa história, de um final lindo, comovente, impressionante,
você ouve aqui nesse canal. Logo mais. Manda o seu comentário. O que você acha que vai acontecer? O que você acha que vai acontecer? Manda. Eu acho muito importante quando as pessoas antecipam o comentário, como a adivinhar o desfecho da história. Manda teu comentário para cá, por favor. Aí, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal. Um gesto simples para você, mas de importância fundamental para o canal. Se inscreva.